graça e a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, meus nobres e queridos seguidores da página do Face, do YouTube, é muito bom estar com vocês. Hoje, segunda-feira, hoje iniciaremos um novo trajeto. Sim, um novo trajeto de mensagens expositivas. E nestas segundas-feiras nós iremos se debruçar, se lançar, aprender de Jesus, meu amado, no personagem chamado Saul. Iremos destrinchá-lo, lançar-se para dentro dos textos, desde a sua tomada de posse como rei, desde a sua chamada, me perdoe, até o seu falecimento no campo de batalha pelas mãos dos filisteus. Por isso, venha comigo nessa série de mensagem maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Vamos à meditação das Escrituras? Vamos com a meditação? Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dar-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouvi a voz do povo e tudo quanto dissera, pois não tem rejeitado a ti, mas a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Que texto maravilhoso, né, queridos? E eu logo de cara, eu quero ver com vocês o seguinte. Eu quero já deixar o primeiro conselho. Esse texto é bem conhecido. Antes de orar, de pensar, antes de orar, de pedir ou agir, pense. Analise os prós e os contras. E isso, se verdadeiramente vale a pena pedir. Neste episódio, o povo de Israel chega ao profeta Samuel, filho de Ana. Sim, filho de Ana, fazendo uma queixa contra os seus filhos, contra os filhos de Samuel, viu? Olha só, hein? Contra os filhos de Samuel, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: e disseram-lhe: eis que está velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos, andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos julgue como tem todas as nações. E Samuel já estava envelhecido, já estava nos seus últimos dias de vida. E os seus filhos, que foram constituídos como juízes, estavam pervertendo o juízo, tomando presentes para perverter o juízo e as decisões, sendo em favor do injusto, favorecendo o injusto, lutando pelo injusto. E aí nesse texto, é baseado nesse ponto que o povo vem fazendo já a solicitação de um rei para governá-los. Mas existe um grande problema, já vamos chegar em alguns pontos, mas o grande problema
Sabe o que é? É a maneira que pediram, é a intenção do coração. Eles queriam um rei para governá-los. Não havia nem, no meu ponto de vista, não havia nenhum problema. Claro, normal. Mas o problema é que quando eles solicitam, eles falam que querem ser igual às outras nações. Quando ele diz as outras nações têm reis, julgam e lutam as guerras do seu povo, e queremos também da mesma forma. A boca fala o que o coração está cheio. A intenção, meu amado, era única, era de imitar as outras nações. Não era ser uma nação idêntica, diferenciada, não. Eles queriam um rei porque queriam se igualar às outras nações. E é por isso que eu digo, é por isso que eu falo, que Deus ouve as orações, mas vê primeiro a intenção do homem. O problema é, como eu disse, é porque eles queriam ser igual às outras nações. Se eles tivessem chegado pedindo um rei para a glória de Deus, para que Deus se manifestasse através do rei, era outra coisa. Mas a intenção era incorreta, a intenção era errada. E vem aqui, meu querido, algo importante para nós, trazendo para os nossos dias. Nós não podemos ter esse mesmo desejo que os filhos de Israel tiveram. Essa intenção de ter um rei por causa dos outros. E eu acho que é o que tem muito aparecido nos nossos dias, é exatamente muitos cristãos dizem ser, mas querem fazer as mesmas coisas dos que estão fora de Cristo. Querem ser igual os gentios. E nós precisamos entender como Israel era um povo escolhido, santo. Nós somos uma igreja escolhida e santa. E para você entender, você pode dizer, mas o contexto é totalmente diferente. Não, é o mesmo, é uma aplicação, sim. Porque o Senhor disse que é a mesma coisa? João diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Tudo que os gentios praticam, que são contra as Escrituras, nós não devemos imitá-los. Não devemos desejá-los. Desejar fazer o que eles fazem, ter o que eles têm. Nananina, não. Nós somos um povo regido e temos Cristo como a cabeça da igreja. O povo de Israel, coitados. E nesta noite veremos algumas lições. Preste bem atenção para não cometer os mesmos erros. Primeiro, antes de agir, pense muito bem. Analise os prós e os contras. Pense antes de agir. Vamos lá, Provérbios 13:16 vai falar sobre pensar antes de agir. Agir antes de pensar. Tudo em nossa vida existe ação e reação. Os judeus exigiram um rei, como as outras nações.
movido pela vontade de ser igual às nações, nem levaram em conta as consequências. 1 Samuel, capítulo 8, do verso 10 ao 21. Samuel vai falar para eles, vai afirmar para eles que o rei tomará do melhor deles para o rei. Eles pagarão impostos. Seus filhos e filhas servirão como eunucos, irão para as guerras. A parte da lavoura será para o rei. E junto comigo, nós sabemos que todos, eu digo todos, reis, todos os reis de Israel tropeçaram, até o próprio rei Davi. Mas o povo não pensou nas consequências. É só você meditar 1 Samuel 8, do verso 10 ao 21. Por isso, fica aqui o conselho bíblico, não secular, mas bíblico. Antes de agir, pense. Veja se é para a glória de Deus. Veja se é do agrado de Deus. Veja se é da vontade de Deus. Se sujeite em oração, rasgando o seu coração para Deus, indagando Deus, perguntando: Deus, isso aos meus olhos é bom, mas os teus olhos, o que o Senhor pensa, é a tua vontade? Porque, querido, se insistirmos em uma vontade que não é de Deus, sofreremos consequências como o povo de Israel. Se nós pedirmos com o sentimento de querermos ser igual aos outros, nós estaremos desprezando Deus como desprezou o povo de Israel. Nós precisamos entender e compreender que é Deus que nos governa, é Ele que reina sobre o nosso ser. Tem tanto que Ele, Cristo, como disse Paulo aos Efésios, Ele é a cabeça do corpo, nós somos membros. Ele é o sumo sacerdote. E nós se sujeitamos a Ele porque somos discípulos. Paulo nos ensina a não entristecer o Espírito Santo. Paulo nos ensina, por isso, pense muito bem, e tudo que tu venha a pedir a Deus, meu amado, veja a verdadeira intenção, porque Deus olha para o coração, observa o coração. Tem gente que quer a exaltação de Deus para se gloriar, para machucar os outros, mas outros querem para a glória de Deus, e aí é onde você precisa ter cuidado. Não valeu a pena pela intenção e pela decisão de rejeitar a Deus, deixando Deus. Não queremos ser mais governados pelo Senhor, queremos ser governados por um homem. Isso, olha que Deus saía nas guerras deles. O Senhor era o provedor deles, o Senhor fazia tudo. Mas eles não quiseram um rei, um homem, alguém. E o segundo ponto, junto com vocês, meus queridos irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Mateus 12:34.
Eles não queriam nem o profeta e nem Deus para governá-los. Por isso desprezaram Deus. 1 Samuel 8:7. Olha que Samuel olhou de maus olhos, não achou muito bem aquilo ali não. Ele não achou aquilo muito certo. A intenção, como eu estou falando desde o início, o problema é a intenção. Ele queria ser as outras nações, eles não queriam ser um povo diferenciado. Eles queriam ser igual às outras nações que eram governados por homens e por mulheres. Por isso, atenção, atenta bem o que você pede a Deus. Veja os pró e os contra. Não caia na besteira. Se não é para a glória de Deus, se não é a vontade de Deus, despache da sua vida. Pense, analise muito bem. Será que vale a pena? Será que é a vontade de Deus? Será que Deus vai estar nesse negócio? O Senhor quer governar a tua vida. E o que me chama bem a atenção, vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre. Quer descobrir as intenções de alguma pessoa? Deixa ela falar. Que a boca vai falar o que o coração está cheio. Não vai esconder. Ele pode até segurar. Pode. Mas a boca vai falar o que o coração dá. O que o coração deseja. O que o coração quer. O que o coração almeja. A gente consegue ver pelas palavras das pessoas as intenções. Imagine Deus. Qual é a sua intenção? É de ser igual às outras nações? Ou de ser igual a Deus? De ser governado por Ele? Hein? Quero deixar 3 conselhos importantíssimos aqui para vocês. Vamos lá? Antes de agir, pense e ore. Antes de agir, pense, depois que pensou, viu os pró e os contra, ore. Ore e se renda à vontade de Deus. Busque a Deus, como diz Isaías 55 e o verso 6. Segundo conselho para os meus irmãos: nunca deixe ser levado pelas emoções. Não tome decisão na ansiedade, frustrado, ou com inveja dos outros. Não, o desejo de ser igual aos outros, não, isso é pura emoção, simplesmente pura emoção. É só você ler Efésios, Filipenses 4:6, Provérbios 16:32, Provérbios 20:22. Isso. E terceiro, sempre esperar o tempo de Deus. Sempre esperar o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Pronto, Deus disse: é minha vontade, agora espere. Espere. Descansa, deixa o tempo de Deus chegar. Quando é a vontade de Deus, irmãos, não existe consequências, existe vitórias. Quando não é a vontade de Deus, existe consequências graves. Essa história de querer ser igual às outras nações nunca deu certo para Israel. E nunca, guarde isso, e nunca dará certo para o povo de Deus em pleno século 21. O desejo de ser igual a eles, de agir como eles,
de fazer o que eles fazem, nunca deu certo no passado e nunca dará nesses dias atuais. Que Deus e Pai abençoe a sua vida. Tenho acreditado que essa mensagem te edificou. Examina a mensagem, lê o texto, relê os textos, medita, se debruça, vai lá, cresce na graça, no conhecimento de Jesus, porque Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe. Um forte abraço.